Bom dia, Igreja do Senhor Jesus. Bom dia, Devocional 5h30. Bom dia para você que está agora no ao vivo, 5h30 da manhã. E para você também que está assistindo a gravação, bom dia, boa tarde. Algumas já deixam para assistir à noite, né? Hoje, dia 11 de novembro, o título é Um Caminho no Deserto. Um Caminho no Deserto. E nós iremos fazer a leitura de dois textos. O primeiro vai ser Jeremias 29. E o segundo vai ser o Salmo 23. Bom dia, Keilinha, Amanda. Vão ser esses dois textos. Vamos começar com Jeremias 29. A Ana Lúcia escreveu que está sem voz. Estão me escutando bem? Me ouvindo bem? Ó, está funcionando sim. Então vamos, Jeremias 29. Oh, gente, esse texto aqui é lindo demais. O título aqui na versão A Mensagem é Planos para o Futuro. Essa é a carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos que ainda restavam de anciãos entre os exilados, aos sacerdotes e profetas, e a todos os exilados de Nabucodonosor, que havia levado de Jerusalém para a Babilônia. Entre eles, o rei Joaquim, a rainha-mãe, os líderes do governo e todos os operários especializados e os artesãos. A carta foi levada por Eleasa, filho de Safã, e por Gemarias, filho de Ilquias, a quem Zedequias, rei de Judá, tinha enviado a Nabucodonosor, rei da Babilônia. E a carta dizia: olha essa carta. Esta é a mensagem do Senhor dos Exércitos de Anjos, o Deus de Israel, a todos os exilados que levei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e se estabeleçam aí, plantem jardins e comam o que cresce na terra. Casem-se e tenham filhos. Incentivem seus filhos a se casar e a também ter filhos, para que vocês progridam e se multipliquem nessa terra e não desperdicem a vida. Estabeleçam-se aí e trabalhem para o bem-estar do país. Orem pela prosperidade da Babilônia. Se ela estiver bem, vocês também estarão. Sim, acreditem ou não, esta é a mensagem do Senhor dos Exércitos dos Anjos, o Deus de Israel. Não deixem que os supostos pregadores e os especialistas que estão em toda parte os engane com suas mentiras. Não prestem atenção nas lorotas que eles inventam para agradar vocês. Eles são apenas mentirosos, que contam mentiras e ainda afirmam que eu os enviei. Eu nunca os enviei. Podem acreditar. É o decreto do Eterno. Esta é a palavra do Eterno sobre o assunto. Assim que tiverem terminado os 70 anos da Babilônia, nenhum único dia antes vou aparecer e cuidar de vocês, como prometi, e trazê-los de volta para casa. Sei o que estou fazendo, já planejei tudo, e o plano agora é cuidar de vocês. Não os abandonarei. Meu plano... Marca essa última frase aí do versículo 11. Meu plano é dar a vocês o futuro pelo qual anseiam. Quando vocês me chamarem, quando orarem a mim, eu os ouvirei. Quando vocês me buscarem, me encontrarão. Sim, quando me buscarem de todo o coração e em primeiro lugar, dou a vocês a certeza de que não vão se decepcionar. É o decreto do Eterno. Vou reverter a sorte de vocês. Vou trazê-los de volta de todos os países pelos quais eu espalhei. É o decreto do Eterno. Vou trazê-los de volta para casa, para o lugar de onde os despachei como exilados. Tenham certeza. E agora, nós vamos para o Salmo 23. Estávamos lendo Jeremias 29, Ana Lúcia, Jeremias 29. Agora, nós vamos ler o Salmo 23. Salmo 23 é tão conhecido, né?
Vocês gostam do Salmo 23? Foi um dos primeiros textos que eu ensinei os meus filhos a decorar. Se você tem aí criança ainda pequena, ensina eles a decorarem o Salmo 23. O título é O Bom Pastor. O Senhor é o meu pastor. Queria que você, que abriu aí a Bíblia, lê junto comigo esse Salmo 23 aí, com o som desligado mesmo, mas para você ouvir a sua voz. O Senhor é o meu pastor, nada me falta. Em verdes prados me faz descansar, e para águas tranquilas me guia em paz. Restaura-me o vigor e conduz-me nos caminhos da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Tu prepararás um banquete para mim, na presença dos meus inimigos. Me honrarás, ungindo minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. A felicidade e a misericórdia certamente me acompanharão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por dias sem fim. É lindo esse Salmo 23, né? Adjane, vamos orar? Vamos. Deus, que maravilha a tua palavra, que nos mostra, nos revela que o Senhor é nosso bom pastor. É o Senhor que nos guia para as águas tranquilas. Talvez algumas aqui estejam em águas com tormentas. Talvez aqui algumas estejam, Senhor, andando pelo vale da sombra da morte. Talvez, ó Deus, algumas estejam num deserto, mas Tu és aquele que abre um caminho no meio do deserto. Obrigada, nosso bom pastor. Obrigada porque o Senhor tem um futuro e uma esperança para nós. Obrigada porque o Senhor nos protege debaixo das Tuas asas e em Ti nós estamos seguros. O Senhor coloca os nossos pés sobre a rocha. Ah, Deus, muito obrigada pela Tua bondade e a Tua fidelidade que se renova, a Tua misericórdia que se renova sobre nós. E a Tua bondade e a Tua misericórdia que nos seguem todos os dias da nossa vida. É tão bom ter um Deus misericordioso, cheio de graça. É tão bom, Senhor, poder confiar em Ti, olhar para o nosso futuro e ter esperança. Nós Te louvamos, Te agradecemos nessa manhã, Te bendizemos porque o Senhor não nos deixa só. Deus, a Tua palavra diz que Moisés conhecia os Teus caminhos. O povo apenas conhecia as Tuas obras. Davi era um homem segundo o Teu coração. Deus, qual era o segredo desses homens? Queremos saber. Qual era o segredo desses homens que tinham o Teu coração, que chamavam a Tua atenção, Pai? Deus, nós queremos conhecer os Teus caminhos. Nós queremos, mesmo que eles sejam mais altos do que os nossos, nós confiamos em Ti, Pai, porque Tu és um bom Deus, porque o Senhor tem misericórdia e graça sobre nós. Abençoa cada mulher nessa reunião. Deus, que o nosso cálice transborde nessa manhã. Obrigada porque o Senhor tem cuidado da nossa casa, o Senhor tem cuidado dos nossos, o Senhor tem nos livrado de coisas que nós mesmos não sabemos. Em nome de Jesus, que essa manhã nós abrimos nosso coração, a nossa mente, o nosso entendimento, Senhor amado. Muitas vezes a nossa dura cerviz também, nós derramamos diante de Ti nessa manhã, Pai. Muito obrigada pela Tua palavra que é boa. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, Djane. Bom dia, pastora. Bom dia, bonitas. Bom dia, Eneida. Bom dia, gente do YouTube. Bom dia, gente do ao vivo. Ontem entrou um grupo imenso, né? Lá de Fortaleza. Marisa, obrigada pela mobilização de trazer no nosso grupo mais gente.
Ah, você está aqui no YouTube e não sabe do que eu estou falando? A gente tem um grupo de WhatsApp que tem lá agora 800 e... Deixa eu falar certinho para tu. Quantas mulheres são reunidas lá? 868. E a nossa meta é chegarmos a 1.000 mulheres até o final do ano. Então, se de repente, até o final do ano, não for interessante mais para você esse grupo, não sai não, fica. Não fica de saída, não. Fica de ficada para você poder ficar com a gente e a gente poder alcançar o número de 1.000 mulheres no reino espiritual no mesmo propósito. De quê, pastora? De amar cada vez mais o nosso Deus. Não que você não ame, não que você nunca teve isso, mas imagina você reunir 1.000 bonitas que você não conhece pelo Brasil inteiro e fora do Brasil, né? Como a Joyce, por exemplo. Ô, gente, Deus está fazendo coisa muito diferente para esse tempo. E a gente não pode ficar fora disso, né? Então, obrigada por você estar aqui nesse ao vivo com a gente. Obrigado por você ter escolhido esse grupo. Eu sei que muitas de vocês estão aqui, mas também tem outros grupos para estar. Então, que bênção. Esse é um grupo que não deixa a poeira acumular na nossa Bíblia, né? Coloquei ilustração lá de Eric Johnson, lá, aquele ator global, falando uma história. Vocês viram lá? A história lá de que o pastor botou uma colher dentro da Bíblia e a mulher está lá que procura um ano inteiro procurando a colher do faqueiro da menina, da bonita, e estava onde? Escondido, num lugar que ela não ia, que ela não abria na Bíblia. Aqui não. Se alguém esconder alguma coisa na tua Bíblia, bonita, tu vai achar na mesma hora. Porque tu é dessas que abre a Bíblia, não só aqui com a gente, cedinho, na madrugada, mas eu tenho certeza que também depois, sozinho, no seu pessoal. Amém? Vamos lá? Ó, é nesse livro aqui que a gente se inspira todos os dias para a gente poder ouvir o que Deus tem para a nossa vida. Hoje, dia 11 de novembro, e o nosso texto da devocional diz assim: olha, a gente ama esse versículo, o nosso discipulado tem um relacionamento pessoal, íntimo com Isaías 43:19. E eu quero compartilhar com você. Bonita, vejam, diz o Senhor, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Você não reconhece? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. O tema é um caminho no deserto. Na nossa jornada, Deus, com a sua provisão perfeita, abre caminhos onde tudo parece estéril e sem esperança. Às vezes, somos levados a uma atmosfera de deserto onde tudo ao nosso redor parece invisível aos nossos olhos naturais. É nesse lugar que Deus trabalha em seu favor, preparando o terreno e trazendo à luz algo novo, essencial para o nosso crescimento. Acredito que, quando estamos num deserto, Deus quer que a gente busque, olha que termo lindo que a bispa usa, partículas de fé. Acredito que quando estamos no deserto, Deus quer que a gente busque partículas de fé que só Ele pode suprir. Assim como José, bonita, foi levado ao Egito e experimentou cada etapa dolorosa, aprendendo a governar o próprio coração antes de governar terra e pessoas. Nós também passamos por momentos de refinamento, sabe? Quando confiamos, percebemos que Ele, Deus, transforma o deserto em um ecossistema de crescimento espiritual, onde o shalom é uma verdade, onde nada falta, nada está quebrado e tudo está no lugar certo para cumprir os seus propósitos. Deus está criando algo novo. E enquanto caminhamos por área onde a escassez pode dominar, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor dos Exércitos, revela uma fonte oculta que garante nossa sobrevivência e a nossa capacidade de frutificar. Mesmo quando não entendemos o suprimento que vem dele, a nossa fé permanece firme, sabendo que ele prepara a nossa alma para receber o que prometeu. E no Compartilhe tem assim: mesmo no deserto, Deus transforma o impossível em um ecossistema de provisão. Amém, bonita? Bonita, que tema é esse?
Olha, eu fui bem tentada a descer aqui no meu condomínio e ir lá para um chão para eu te mostrar como se abre um caminho. Eu moro num condomínio de muitos prédios. E cada prédio que se ergue, eu fico muito mexida, porque é no meio do nada que o povo faz o negócio. O nosso construtor, a empresa construtora de Brasília, que faz o meu prédio, chama Paulo Otávio. Gente, no dia que eu conheci Paulo Otávio, eu vou dar um abraço nele, porque o bicho, ele consegue ver isso que esse texto tem aqui. O caminho é deserto e ele levanta uma vida, uma cidade, um condomínio, um prédio. Paulo Otávio é diferenciado, gente. Paulo Otávio é. Se você conhece Paulo Otávio, você precisa dizer isso que eu disse para ele, nesse recado. Que ele tem uma visão administrativa, de mercado, até financeira mesmo, em que ele consegue ver o nada com o prédio. Ô, gente, a gente precisa colar com gente que vê o nada e abre uma empresa. A gente precisa colar com gente que pensa assim, não, isso aqui tem potencial. Gente, eu adoro assistir esses programas americanos de casas velhas que se transformam. Eu adoro esse termo quando eles falam assim, não, a gente vai comprar essa casa porque ela tem potencial. Aí eu olho para casa e eu, que potencial, gente, que esse povo está vendo que eu não estou conseguindo. Daqui a pouco o processo começa a acontecer e a casa que era um lixo, improvável, se transforma na casa mais maravilhosa daquela rua. Gente, é o que Deus está nos dizendo. Existe um caminho que você olha e fala assim, meu Deus, não tem solução não, não tem escape, não tem jeito, não, eu não estou conseguindo ver nada mais do que eu estou vendo. Aí Deus vem e traz o improvável para acontecer o sobrenatural. Deus está dizendo hoje que existe um caminho. Deixa eu te contar um negócio do primeiro parágrafo. Duas coisas que Deus está chamando a nossa atenção hoje, nesse 11 de novembro. Olha a matéria-prima que Deus quer receber da gente. E Ele ama. O seu lugar estéril e o seu lugar sem esperança. Você tem? Consegue nomear? Pastora, olha, meu lugar estéril. Eu já tentei várias vezes, mas eu não prospero nesse lugar aqui. O meu lugar sem esperança, que eu já até perdi a esperança, é esse. Talvez você tenha esse nome. Deixa eu te contar uma coisa bem fresquinha que aconteceu ontem. Ontem, na reunião pastoral, nós tivemos um momento de oração pela igreja e a gente, naturalmente, a nossa igreja, como eu já te falei, tem uma visão, uma cultura profética. E ontem eu recebi uma palavra de uma pastora amiga tão especial que eu preciso compartilhar com você, porque ela tem muito a ver com essa palavra. Ela disse assim para mim, pastora, o que você tem feito por pessoas. Aí você traduz, tá, bonita? Que é Deus falando para você o que ele falou comigo e você traduza. O que você tem entregue de forma intencional por pessoas, Deus está voltando. Ai, gente, quero chorar, porque essa palavra é para você. Para tudo e ouve. Deus está voltando lá no passado. E naquela palavra, naquela resposta que você se conformou com o não dele, ele está te dizendo sim. Ai, gente, desabei de chorar. Quero chorar aqui de novo com você. Aquilo que intencionalmente você está entregando ao Senhor tem sido um lugar que Ele tem aberto um caminho que estava deserto. Aquilo que você se conformou, tá bom, Deus, ok, entendi que eu não. Deus está voltando lá naquela pauta e está dizendo assim, por causa da sua intencionalidade, eu estou dizendo que não acabou a história. E por causa de você ter se conformado com o meu não, agora eu entrego o meu sim. E eu quero liberar sobre a sua vida essa palavra tão fresquinha que está reverberando, toda hora vem no meu espírito, e eu ouço a voz da pastora falando no meu ouvido, sussurrando, e dizendo, por causa da sua entrega intencional, eu estou abrindo um caminho no deserto. Foi essa palavra que ela disse, e ela não sabia que hoje a gente ia estar aqui com essa palavra. E eu quero ministrar na sua vida. Esse lugar que está deserto, que você está buscando algo de Deus, aquilo que você está trazendo como uma pauta tão doída, Deus está dizendo, pela sua intencionalidade de estar aqui às 5h30 da manhã, são 5h50 da manhã, do dia 11 de novembro, você não está sendo
fazendo isso e está sendo vista pelo reino espiritual. Você não está fazendo isso sozinha. Existe uma intencionalidade do teu espírito. E respostas que você se conformou em não receber o sim de Deus. Deus está voltando para te dizer o sim. Então, eu quero abençoar a sua vida, porque essa matéria-prima do lugar estéril, do lugar sem esperança, e eu quero assim, acrescentar aquele lugar ou aquela resposta em que você se conformou com o não de Deus, por causa da sua intencionalidade de entrega. Deus está dizendo para nós todas nessa manhã, porque é essa palavra eu compartilho com você. A história não acabou. Ele está fazendo nova todas as coisas. E o que está aparecendo que não tem solução é o lugar onde ele ama estar. E ele está preparando o terreno. Ô, gente, você sabe o que é preparar um terreno? Aqui em Brasília, especialmente em Águas Claras, eu vejo o processo de um terreno sendo preparado. Um terreno que é nada, como é aqui no meu condomínio, e de repente eles aplanam o caminho, eles preparam as vigas, eles preparam as colunas, eles preparam todas as coisas antes do prédio aparecer, até que o prédio apareça. E aí vem um monte de beleza naquele lugar. Eu quero liberar sobre a sua vida nessa manhã, bonita, uma palavra de esperança renovada. Eu quero te dizer que Deus está preparando um lugar, uma resposta, uma pessoa. Eu não sei exatamente o que vocês têm buscado nesse momento, mas existe um preparar de um terreno que ele vai trazer à luz algo que você não sabia que estava guardado lá, algo novo. Então, prepare o seu coração, porque o segundo parágrafo desse texto diz uma coisa maravilhosa. Sabe o que ele diz? Que José, ele foi governador de escravo, vendido pelos irmãos, ele se tornou o governador do Egito. Ô, gente, é muito longo, não é não, bonita? A pessoa é escrava, não tem nem irmão confiável. Ô, gente, você não se coloca no lugar de José, não? Eu me coloco. Se os meus irmãos me vendessem, gente, eu fico aqui aprendendo com a Bíblia. Aprenda aí também, bonita. Eu fico pensando, eu tenho 3 irmãos. Se eles fizessem boicote contra mim e me vendessem, gente, eu teria que ter alguns anos para poder diluir a vontade de socar a cara deles. Você não tinha, não? Pois é, José diluiu isso tão rápido, porque ele, quando encontrou com os irmãos, já estava num lugar de maturidade espiritual tão avançada que ele conseguiu ver que o que os irmãos fizeram foi para favorecer o que ele ia viver. Gente, eu não quero, tu não quer, não, essa maturidade? Gente, os irmãos vendem o bicho vai lá, né, sofre, certamente, mas encontra conexões que ele nunca encontraria de outro jeito. E quando ele se vê governador, vestido apropriadamente, atuando, né, mandando, fazendo, as coisas prosperando, ele vai e reconhece que aquilo que era dor se transformou em propósito. Ô, gente, mas não era qualquer pessoa, não, eram os irmãos. Ô, gente, cresceram junto, brincaram, fizeram traquinagem junto, não enganaram a mãe, foram parceiros, né? E aí, de repente, não confia mais, porque aquela criatura ali, aquele grupo de irmãos, veio contra você. Aí Deus fala assim para a gente hoje, na voz da nossa bispa Dirce Carvalho. Sabe por que ele se tornou governador do Egito? Porque ele governou primeiro ele mesmo. Dentro dele, internamente, ele já governava as suas emoções. Ele governou a dor, ele governou a rejeição, ele governou os pensamentos. Gente, pensa comigo aqui, bora aqui entrar na história de José. Tu não ia ficar revivendo toda hora aquela cena, não? Dele jogando você dentro da cisterna? Eu ia. Eu ia pensar assim, meu Deus, por que eu não soquei naquela hora Rubem? Por que eu não soquei a Levi naquela hora? Por que eu não puxei a roupa dele? Eu ia fazer isso, não ia, não? Eu ficaria revivendo aquela hora dele me jogar dentro da cisterna. Eu ia ficar pensando como que estava a cara de cada um dos irmãos. Gente, José teve certamente um tempo para isso, mas diluiu de tal forma que ele conseguiu governar todos os pensamentos ruins dessa circunstância. Deixa eu te dar uma palavra. Eu e você
temos tanto conteúdo para entregarmos ao nosso Deus, para Ele transformar nosso choro em riso, a nossa escassez em abundância, o nosso deserto em lugar frutífero. Mas você prefere ficar remoendo isso sozinha. Você prefere. Aí quero te falar, essa preferência não está boa não, bonita. Não está te prosperando, não. Bora que entregar hoje, nessa manhã, essa pauta que está doída dentro do teu espírito, que você está revivendo, toda hora você ouve. Gente, um dia eu tive uma situação bem séria com meu marido de uma discussão e ele liberou uma palavra. Gente, essa palavra, ela vinha, essa frase, ela vinha praticamente todos os dias dentro do meu ouvido. Não, porque você é assim. Ah, gente, olha, eu só descobri que essa palavra, ela ocupava um lugar desnecessário dentro do meu espírito. No dia que eu fui numa conferência de mulheres e eu entendi que eu não honrava meu marido, porque eu estava de birra. Ô, gente, a minha vida seguiu, tá? Normal. Eu segui, mas dentro de mim, eu dei legalidade, eu dei permissão a um pensamento de vingança que eu comecei a viver coisas que eu não precisava. Aí deixa eu te contar onde foi que eu me encontrei nesse dia. Eu me olhei no espelho, eu estava com sobrepeso, eu pesava 111 quilos, e eu pensava assim, gente, por que eu não emagreço? Gente, por que é que eu não consigo? Eu já fiz dieta, eu já tomei remédio, eu já tomei injeção, eu já fiz não sei o quê, por que eu não emagreço? Aí o Espírito Santo falou assim, porque você está se vingando dele. Gente, nunca abri isso, nunca na vida, para ninguém, estou abrindo aqui para 120 e tantas mulheres. Gente, eu estava dentro de mim, talvez num lugar de inconsciência e consciência, talvez, me vingando do meu marido, me entupindo de comida, para poder não ficar bela, não ficar bem. Não era por mim, era para me vingar de uma pauta que eu não tinha entregue a Deus. Meu Deus, isso é muito forte, igreja. Igreja, talvez você esteja se alimentando errado. Talvez você esteja no lugar de extremo erro por você, achando que você não dá conta por causa de uma vingança interna. Naquele dia, quando os meus olhos abriram diante daquele espelho, depois de ter vivido ministrações de uma conferência de mulheres, eu entendi que eu precisava pedir perdão para o meu marido. E entender que aquilo que eu estava fazendo comigo, com o meu corpo, tinha a ver com a minha vingança com ele. Eu quero liberar sobre a sua vida um entendimento, os seus olhos abertos para você entender a real situação do seu corpo, da sua mente, da sua qualidade de vida, para você poder não entrar no engano de entrar num lugar de vingança. Gente, a vingança do nosso Deus. A palavra que meu marido liberou, ele teve que resolver diante de Deus. E não foi revivendo aquilo dentro de mim e trazendo uma coisa até que inconsciente com o alimento. O alimento se tornou para mim um lugar de ferramenta para eu me vingar de uma palavra que ele nem lembrava mais. Olha, eu quero abençoar a sua vida para que você governe internamente palavras que ecoam e que já não fazem sentido nem mais para a tua história. Sabe com quem eu encontro frequentemente nos gabinetes? Mulheres que ainda estão presas na infância. O lugar do deserto não é hoje, não. Ela é bem-sucedida, ela conseguiu concluir a sua faculdade, ela tem um bom casamento, ela tem filhos, ela é uma pessoa maravilhosa, ela serve na igreja, mas dentro dela está faltando algo. Aí ela vai vasculhar dentro dela, ela está presa na infância. Sabe onde? No momento que uma mãe, um pai, uma professora, alguém de autoridade liberou uma palavra maldita. E essa palavra, ela preferiu guardar para ela. Hoje eu quero te dizer, José está nos ensinando que essa palavra não tem lugar, não tem por que permanecer dentro de você. Porque o deserto que Deus quer fazer frutificar, brotar o novo, ele precisa estar aplainado. E ele começa de dentro para fora. Você quer governar sobre coisas que Deus está te dando na tua mão? Revisita coisas que você ainda não entregou e entregue nessa manhã. Pastora do céu, estou aqui me lembrando uma coisa que eu achei que já estava resolvida. Ô, bonita, deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trazer o que ele tem. Aí no último parágrafo diz assim, Deus está criando algo novo, bonita.
enquanto você caminha, onde está escasso, ele que parece te dominar, parece que você vai viver nesse lugar da escassez, contando moedinha para a vida toda. Aí Deus vem e revela uma fonte oculta. Gente, eu adoro esses termos que a bispa usa. Fonte oculta, partícula de fé, adoro. Deixa eu te falar de fonte oculta. Você já experimentou Deus falar com você ou te suprir numa fonte oculta? Deixa eu te ensinar. A bispa vive muito isso, gente. Do nada, uma pessoa se levanta e ela é resposta para você. Uma pessoa que você não conhece, uma pessoa que você não acessa, uma pessoa que você não está ali. Eu vou te falar primeiro de pessoas. Essa pessoa, gente, ontem eu fui pegar uma pipoca, eu não sei se ela vai estar aqui, essa querida. Lá no final, ontem a gente teve uma reunião de líderes, e aí a gente acabou o culto, e tinha pipoquinha lá do CN Capelania, querido pastor Marinho, estava lá. Fiquei lá na fila da pipoca. Aí uma querida falou assim, pastora, Deus te trouxe até aqui. Eu sonhei com você. Gente, é a terceira pessoa que sonha comigo. Você não tem o que fazer, não? Vão dormir, gente. Fica sonhando comigo. Aí ela falou, eu quero gravar um áudio, porque eu não vou falar aqui, não. Quero gravar um áudio para você sobre o que eu sonhei. Isso é fonte oculta. É uma fonte em que você não entende de onde vai vir uma resposta que você está esperando. Eu quero liberar sobre a vida. Hoje eu estou aqui libero, hein, gente? Recebe aí, igreja. Olha, eu quero liberar sobre a sua vida as fontes ocultas, aquela que você não imagina, que vai vir uma resposta de gente que você não acessa, que não está no seu fluxo, que você nem imagina, que nem sabe metade do que você está vivendo, que não tem ideia de quem você é. Vai levantar, Deus vai levantar como uma fonte para você poder jorrar no meio do deserto água pura. Amém? E para terminar, eu quero te dizer que a matéria-prima de Deus são as suas lágrimas. Você está chorando, bonita, esses dias? Você está aí com uma pauta que você tem derramado lágrimas? Então, não desperdice ela, não. Pega essas lágrimas e todas as vezes que você tiver vontade de chorar, você consagre essas lágrimas ao Senhor, porque é nesse lugar do deserto que Ele vai trazer algo novo. Amém? Feche os seus olhos. Eu quero orar essa oração que está no nosso material, no nosso devocional, mas eu também quero orar para que você receba algo novo da parte de Deus. Mas para isso, ao fechar os seus olhos, traga para o Senhor o nome do seu lugar estéril. Qual é o lugar que você não prospera? Eu encontro com tanta gente, com tanta mulher frustrada na área profissional, que escolheu estar em casa, mas ao mesmo tempo é uma dona de casa frustrada, que gostaria de ir para o mercado de trabalho. Ô, bonita, assume seu papel. Se Deus colocou você dentro da casa, seja uma excelente dona de casa. Usa esse lugar, esse terreno, para você derramar o melhor de Deus nesse tempo. É um tempo, uma temporada. Ou talvez esse seja o seu chamado. Talvez o seu lugar de esterilidade seja você se aceitar como você é. E você perdoar pessoas. Eu te contei um conteúdo interno, pessoal, íntimo, do meu casamento, que eu fiquei muito tempo presa nele e não tinha noção. Eu quero te dizer que Deus vai trazer nesse lugar sem esperança, de você olhar, de você pensar, meu Deus, eu já fiz tanta coisa, me ajuda. Ele vai abrir seus olhos para te mostrar que algo precisa ser posto fora desse deserto para que ele frutifique. Senhor, nessa manhã, junto com essas 132 mulheres reunidas junto comigo, eu quero te engrandecer, te dizer que precisamos da sua ajuda diariamente para a gente ver além das circunstâncias, para a gente confiar que o Senhor está abrindo um caminho invisível, muitas vezes, no meio do nosso deserto. Cada uma de nós temos o nome de um deserto, Senhor. Às vezes somos nós mesmos, às vezes é uma pessoa que está ali naquela estação esticando a gente, uma pessoa que às vezes, ó Deus, é tão difícil de lidar. Senhor, às vezes o nosso deserto é um lugar financeiro. A gente não consegue organizar as finanças, Senhor. Às vezes o lugar do deserto é esse casamento, Senhor, que a gente não consegue nem mais ver qual estratégia usar para poder trazer leveza. Senhor, às vezes o deserto é esse momento da maternidade em que os nossos filhos vão mudando de fase e a gente não é avisada
Senhor, o Senhor podia avisar a gente com antecedência para a gente poder se ajustar, mas o Senhor não avisa. Quando a gente vai ver, a criatura mudou de fase e a gente vai correndo. A sensação que eu tenho com a Sofia, Senhor, é que às vezes eu seguro na tua mão e falo, meu Deus, se o Senhor não vier comigo, eu não sei o que vai acontecer, meu Deus. E a gente vai correndo atrás da fase que ela está. E quando eu me encontro, Deus, com a fase que ela está, eu vejo que eu preciso muito. Não é só segurar a tua mão, mas é te abraçar, porque eu preciso de depender da sua instrução. Porque eu não sei lidar com coisas. Talvez o deserto de muitas mulheres seja a maternidade nessas fases que os nossos filhos passam. E a gente vai correndo para poder entender qual é o lugar que eles estão. Senhor, que tenha uma frutificação nova nessa manhã. Que nesse lugar árido venha, ó Deus, um cheiro de terra molhada e fértil. Que assim como os construtores olham aquele terreno e eles conseguem visualizar casas, prédios, construções, nós queremos olhar, Deus, para os lugares que parecem sem esperança e sem nenhuma probabilidade. Nós queremos ver a tua mão poderosa trazendo a novidade do céu em nós. Nessa manhã, nós entregamos a nossa esterilidade e a nossa falta de esperança nessas áreas que o Senhor está ouvindo agora as nossas bonitas declararem. E nessa manhã, Senhor, nesse dia, nesse momento que esse conteúdo é acessado, que o Senhor receba da nossa parte todas as coisas que temos guardado sozinhos. Senhor, José nos ensina tanto. Ele não guardou para si, ele entendeu e ficou esperando. Senhor, ele esperou dentro daquela prisão. E ali ele fez conexão, ele fez daquela prisão o terreno fértil. Ele transformou, ele revolucionou aquele lugar tão feio. E eu imagino que ele trouxe ordem, que ele trouxe limpeza, que ele trouxe cheiro de coisa nova dentro da prisão, meu Deus. Ele se destacou, Senhor, no lugar difícil que cada um de nós podemos estar nessa estação, seja na saúde, seja no casamento, seja na maternidade, seja na vida profissional, seja na finança, que a gente consiga transformar o improvável, a falta de probabilidade, na coisa mais extraordinária vindo da tua mão. Nessa manhã nós declaramos que nós estamos dependendo do Senhor. E nós queremos ver no ermo, no caminho deserto, florescer a 100 por 1 sementes que declaramos que entregamos ao Senhor. Senhor, pega toda a intencionalidade dessas bonitas que estão aqui bem cedinho, daquelas outras que estão recebendo esse conteúdo, e faz prosperá-las, Senhor, na intencionalidade da entrega de um ovinho frito, de um arrozinho pronto, de um macarrãozinho feito ali para poder abençoar a família, de um feijãozinho fazendo xixi lá na panela de pressão. Senhor, isso parece tão bobo, mas não é. Eu tenho aprendido que isso é adoração. Arrumação de uma cama, se arrumar para ir para o trabalho, pegar o metrô, pegar um ônibus, pegar um Uber, pegar o carro, seja a maneira como a gente se transporta até o lugar que a gente chama de lugar profissional. Esse lugar, Senhor, nós queremos entregar a Ti. Recebe. Aquelas que estão a caminho do trabalho, que esse caminho seja o caminho onde o Senhor fala. Aquelas que estão em casa, ajeitando as coisas para poder sair. E o marido está aí ouvindo, os filhos estão recebendo. Senhor, abençoa. E obrigada pela esperança de saber que Tu és um Deus que não desperdiça nada, nem lágrima, nem dor, nem sofrimento, nem esterilidade e nem a falta de esperança. Tudo isso é uma matéria-prima que o Senhor pega na Tua mão e transforma em milagre. Obrigada por podermos confiar nisso, em nome de Jesus. Amém. Amém, bonita? Bonita do YouTube, que Deus te abençoe e te guarde e faça transpor todas essas situações de esterilidade e falta de esperança num tempo novo. Aí eu quero finalizar, dar tchau para você assim, ó. Bonita, Isaías 43:19 para você. Veja, bonita, você não está vendo, não? Eu estou fazendo uma coisa nova e ela está surgindo. Você não está reconhecendo? Até no deserto eu vou abrir
um caminho. E riacho, água fresca no ermo. Que Deus abençoe o seu dia, bonita do YouTube. Beijo!